Fala pessoal, tudo bem? Então esse mês que passou, mês de fevereiro, nós tivemos bastante audiência de instrução e julgamento aqui no nosso escritório em processos criminais, né? Tivemos pelo menos 2 audiências por semana, né? Agora até vai dar uma pausa aí por algumas semanas, mas esse mês nós tivemos bastante audiências. Durante essas audiências eu publiquei alguma coisa aqui nas redes sociais falando sobre apresentação de alegações finais no final da instrução, né? Então, só para a gente destacar, né, o artigo 403 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, né, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Então, é isso que eu gosto de te falar. Muitas vezes na prática a gente vê que os magistrados eles ainda optam em fazer as alegações finais por memoriais, né? Que são aquelas que é aberto prazo de 5 dias para que cada parte, primeiro o Ministério Público, depois a defesa, apresente as suas alegações finais. Mas o que determina a legislação, como nós vimos aqui, é que as alegações finais elas sejam feitas ao final da audiência de instrução e julgamento. Então, nós, como advogados, não podemos contar com isso, que o juiz ele vai abrir o prazo para nós fazermos os memoriais, porque a legislação determina que essas alegações finais devem ser feitas, elas devem ser feitas de forma oral. Então, nós como advogados, nós temos que estarmos preparados para que a gente, ao final da audiência, façam as alegações finais, né? Então, é importante, extremamente importante isso. Mesmo que seja um mero esboço, alguma ideia, alguma linha que vocês vão seguir, destacar um papel ali, os pontos principais, que caso sejam feitas as alegações finais orais, vocês tenham que falar, que não podem deixar de falar. É importante que vocês estejam preparados para as alegações finais. Caso o magistrado opte por fazer por memoriais posteriormente, beleza, né? Você não vai prejudicar o seu cliente. O que não pode chegar lá é você não estar preparado para fazer essas alegações finais e o magistrado, de repente, aí determina que você tenha que fazer essas alegações finais, né? Daí vai ficar ruim para você, vai ficar ruim para o seu cliente. Então, sempre nas alegações finais, preparem as suas alegações finais para realizarem elas ali ao final da audiência de forma oral. Então, para você que quer de repente ter uma ideia de roteiro, de como é uma alegação final oral, como eu faço a minha, que não quer dizer que seja o jeito certo, o jeito que vai se adaptar para você, mas é da forma que eu faço, então vou compartilhar a forma que eu faço. Então, no nosso site, www.luisflores.com.br, lá na barra inicial, né, no menu inicial, você vai ver que tem um campo lá, materiais. Então, lá tem vários materiais gratuitos. Eu vou deixar um lá para vocês de um roteiro de alegações finais orais que eu fiz no caso prático meu aqui para você ter acesso a esse material e de repente adaptar aí da sua forma. E para quem é o nosso participante, nosso aluno da nossa comunidade, né, Advocacia Criminal Estratégica, eu vou deixar 3 modelos lá, modelos reais que eu utilizei nessas audiências que eu fiz agora em fevereiro, né? É importante dizer que nem todas essas audiências, apesar de eu ter me preparado em todas elas, né, para apresentar as alegações finais orais, e nem todas elas o magistrado determinou que essas alegações finais fossem orais, né? Em algum caso, vamos dizer assim, a metade dos casos mais ou menos, os magistrados determinaram alegações por memoriais, abrindo prazo para o Ministério Público e após a defesa. Em outros processos, vou botar metade desses processos que eu fiz, outra metade foi determinada e foram realizadas as alegações finais tanto pelo Ministério Público como pela defesa de forma oral na audiência. Então, isso aí é muito importante você ficar atento a essa questão. Obrigado aí, um forte abraço, até a próxima.